Mas nesta noite a gente quer estar junto com os irmãos, refletindo um pouco sobre um tema muito importante. Celebrando a vida que Jesus dá. Eu quero convidar você, então, a estar abrindo a sua Bíblia no livro de Romanos. E agora nós vamos ler apenas o verso 23. Então, abra sua Bíblia no livro de Romanos. E o verso 23, que diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Pois todos pecaram e estão separados de Deus. Querido Deus, nós queremos mais uma vez agradecer. Muito obrigado por tudo que nós já vivemos e presenciamos durante este culto, durante esse tempo que estamos reunidos. Mas agora estamos diante da sua palavra e pedimos que o seu Espírito continue ministrando em nossos corações, que a nossa mente, o nosso coração neste momento possa estar totalmente iluminada pela luz do Senhor, através da ação do seu Espírito para nos fazer compreender aquilo que deseja falar a nós nesta noite. Que nada venha nos dispersar, nos tirar, ó Deus, daquilo que realmente importa, que é ouvir a sua voz ministrando aos nossos corações. Nós possamos sair daqui edificados e transformados para a glória do seu nome. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus. Amém. Nesse tema, celebrando a vida que Jesus dá, nós vamos falar e refletir um pouquinho sobre um tema também muito atual e presente entre nós. Às vezes muito próximo, outras vezes distantes, mas todos os dias ela vem e leva alguém do nosso convívio. Às vezes de forma abrupta e outras vezes lentamente, como que avisando, estou chegando. A verdade é que ela não faz distinção de pessoas e não avisa quando e quem vai levar. E apesar de sabermos que todos nós estamos destinados a encontrar-se com ela, nunca estamos prontos, ou pelo menos preparados para lidar quando ela chega. Eu estou falando da morte. É provável que alguém esteja aí dizendo no seu coração: pastor, o senhor está enganado. Eu sei lidar e estou bem preparado para a morte. Pode ser. Talvez você, olhando as circunstâncias, o momento que você vive, a forma como que você vive, na presença de Jesus, você até se sinta pronto. Mas você está preparado para lidar com ela? Quando ela chega com alguém tão próximo de você, que você ama, como que você lida com essa situação? Imagine que você de repente está ao lado de uma pessoa e repentinamente a morte chega. Como que você lida com essa situação? Muitas vezes nós temos um discurso muito prático. Nós falamos e às vezes não queremos falar, ou na maioria das vezes não queremos falar disso. Nós tentamos fugir do assunto, porque na verdade ninguém espera a morte. E é um texto na palavra de Deus que eu, quando leio, eu fico imaginando que só podia vir da mente de alguém muito inteligente, muito capaz, orientado por Deus. Esse texto se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 2, quando Salomão diz: é melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Veja bem, irmãos, os vivos devem levar isso a sério. Como que a gente pode
olhar para uma porção da palavra como esta e dizer, puxa, que melhor, como melhor ir a um velório, a um lugar de luto, do que ir a uma festa? Será que se eu convidasse você, aliás, essa é, vamos dizer, a expressão da maioria das pessoas quando a gente convida, vamos lá a um velório, estamos nos despedindo de alguém, e a maioria das pessoas não gosta de velório, pastor. Quem é que gosta, irmãos? Ninguém gosta de velório mesmo, ninguém gosta de viver aquele momento, porque sabe que aquele é um momento realmente de dor, um momento de despedida, mas a palavra de Deus está dizendo que é melhor ir lá, porque lá você para pensar, lá você vê o quanto você é frágil, e que este corpo, depois que dá o último respiro e que o Senhor recolhe o espírito, não serve mais para nada. É apenas um corpo que vai se deteriorar e vai virar pó. Volta ao pó, como era. A verdade é que, apesar da morte ser uma intrusa, porque é uma intrusa, ninguém quer a morte. Ou será que alguém convidaria a morte para passar na sua casa hoje? Alguém está disposto a convidar, de repente dizer, não, eu quero morrer, eu estou pronto, estou preparado? Alguém se propõe a isso? Não acredito que ninguém espera isso, mas a palavra de Deus diz que a morte vem como uma intrusa, mas na verdade a morte está apenas cumprindo o seu papel, ela está sobre a ordem de Deus. Veja que o apóstolo Paulo, também inspirado pelo Espírito Santo, ele vai dizer que o soldo do pecado é a morte. Ele vai dizer lá na sua carta em Romanos 6:23, ele vai dizer, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja então que o salário da morte, do pecado é a morte. E mais do que isso, o apóstolo Paulo, ainda refletindo sobre isso, ele diz que a morte vem para todos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O texto que nós lemos. Todos. Não há um justo sequer, ninguém há justo que não tenha que passar pela morte, a menos que Jesus volte para arrebatar a igreja, e assim então não passará por este processo. Então a verdade de que mesmo a morte sendo uma intrusa, ela cumpre o seu dever, porque foi Deus quem estabeleceu isto lá no Jardim do Éden, lembra? Porque lá no Jardim do Éden, a morte não tinha poder ainda sobre ninguém. Lá no Jardim do Éden, Deus tinha estabelecido uma lei e disse para o homem que ele não poderia comer do fruto que estava no centro do jardim, porque no dia em que ele comesse daquele fruto, certamente ele morreria. Então vejam, meus queridos, que a morte, ela cumpre uma ordenança de Deus. Porque o homem desobedece, o homem peca, e o homem é separado de Deus. Morte, na verdade, ela tem o papel unicamente de nos separar. Não foi isso que aconteceu com o homem lá no jardim? Ele vivia na presença de Deus, ele desfrutava da comunhão com Deus, mas no momento em que ele pecou, logo recebeu o seu salário. Qual foi o seu salário? Morte. O que a morte fez? Separou o homem da presença de Deus. Então, morte, guarde isso no seu coração. Biblicamente, nós entendemos que morte é separação. Aconteceu com o homem lá no jardim, que foi separado da presença de Deus, e acontece com nós hoje ainda.
Não é isso que acontece quando alguém morre? Logo é separado da nossa presença. Logo, essa pessoa é ceifada do nosso convívio e nós não temos mais como ter comunhão com ela. Não é verdade? Então, morte tem como papel nos separar. É separação. E aí, então, por isso, nós precisamos de Jesus Cristo. Aí é que entra essa reflexão para que nós possamos entender que a morte só não tem poder sobre aquele que recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Nesta semana, na quinta que passou, nós vivemos uma experiência, porque a morte chegou para alguém querido da nossa família, alguém que, inclusive, a igreja estava orando, estava intercedendo pela sua saúde, pela sua restauração, mas também entendendo que havia um propósito de Deus. E na quinta-feira, mais ou menos, acho que umas 2 horas da tarde, no início da tarde, ele deu o último respiro. Meu tio da Silvana, irmão da irmã Darcy, da irmã Odília, Maria, que está aqui também, ele deu o último respiro e a morte levou, separou de nós. Mas eu vou estar falando um pouquinho mais sobre isso, irmãos, um pouco adiante, porque a morte não tem poder sobre aqueles que professam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Por isso, a importância de celebrar a vida que Jesus dá. Enquanto eu estava lá naquele velório, naquele momento de despedida, e eu pude perceber algumas coisas e Deus falou tremendamente no meu coração, e o tema que eu ia ministrar nessa noite, a mensagem já estava pronta e Deus fez eu mudar tudo. Porque Deus falou muito forte no meu coração sobre a necessidade de pregar a celebração da vida que Jesus dá. E é disso que eu quero compartilhar com você nesta noite. Porque enquanto eu estava naquele momento, em especial naquele momento de celebração a Deus, o culto aonde as pessoas estão ali, os familiares, amigos, na presença de Deus, celebrando aquele momento. E enquanto nós estávamos lá, eu pude sentir muito forte no meu coração, enquanto nós ouvíamos aqueles instrumentos sendo tocados, enquanto aquele violino era dedilhado, enquanto o violão dava o seu tom e nós cantávamos a Deus. Naquele momento de despedida, Deus falou muito forte ao meu coração, me lembrando as palavras que ele tinha dito a Marta, que chorava porque o seu irmão tinha também morrido. E ele então falou no meu coração dizendo: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Isso ficou latente no meu coração, na minha mente. E eu fiquei refletindo naquilo e eu fiquei imaginando: puxa, eu não estou aqui celebrando a morte do meu tio. Nós estamos aqui celebrando a vida que Jesus deu para ele. E enquanto eu via a dor daqueles que estavam se despedindo naquele momento, se fez uma mistura no meu coração, um sentimento que eu não consigo explicar, mas enquanto eu cantava, enquanto eu louvava, enquanto eu via o choro de alguns, o sofrimento de outros, eu naquele sentimento também de dor ali, compadecendo com aqueles que estavam ali, mas eu sentia uma alegria, porque algo estava me aliviando com esta palavra, dizendo que aquele que morre em Cristo Jesus nunca morrerá, porque a morte não tem poder sobre ele.
E aí eu fiquei imaginando, enquanto estava acontecendo aquele culto, eu comecei a lembrar. Eu conheci esse tio mais ou menos há 30 anos atrás, quando eu me casei com a Silvana, e eu entrei para essa família. E eu vivi muitos momentos, alguns momentos eu desfrutei da presença com ele, mas que eu me lembro que a maior parte da sua vida, ele teve um problema. Ele tinha um vício. O álcool dominou ele durante muito tempo. E havia momentos que nós encontrávamos ele, caído nas ruas, porque ele já não tinha mais consciência, porque o álcool tinha tomado sua vida. Outras vezes os vizinhos ajudavam, recolhiam ele, levavam ele até em casa. E houve muitos momentos. Mas pensa num homem honesto, pensa num homem íntegro, pensa num homem trabalhador quando estava sóbrio. Eu tive o privilégio de participar alguns momentos com ele, porque ele sempre me ajudou. Quando eu estava construindo a minha casa, porque não podíamos pagar pedreiro, então eu, minha família, minha sogra, minha esposa, e muitas vezes ele foi me ajudar. Depois que a nossa casa estava pronta, que nós estávamos morando, ele ia lá para limpar o jardim para nós, ajudar na pintura da casa, ele sempre estava lá. Nunca cobrava nada por isso, fazia isso com amor. E quantos momentos ele sentou na mesa junto comigo, e a gente podia ver a tristeza nos seus olhos. E quando falávamos com ele sobre a vida dele, ele se fechava. E a gente sentia que ele não tinha força, e ele mesmo dizia isso, que não tinha desejo de deixar da cachaça. Não tinha força para deixar, porque provavelmente isso era o refúgio dele. Mas Deus permitiu que uma doença tomasse o seu corpo. E essa doença tomou seu esôfago, seu estômago, e ele agora então não podia mais beber. Porque toda vez que ele bebia, ele sentia muita dor, e aquela enfermidade tirou o vício dele. E então, Deus, no seu infinito amor, na sua graça maravilhosa, ainda fez mais por ele. Colocou 2 pessoas, claro, para que eu pudesse sentir aquilo que eu senti quando nós estávamos lá na capela, nos despedindo do corpo, porque ele já não estava mais ali. Era apenas o corpo. Ele já estava na presença do Senhor. Mas 2 pessoas que auxiliaram e que deram o melhor de si para que ele pudesse alcançar. Porque quando ele não podia mais beber, então ele passou a viver sóbrio. Porque quando ele bebia, dificilmente a gente encontrava ele. Às vezes ele saía de manhã, já um golinho, um pouquinho que ele bebesse, ele já saía, e não estava mais sóbrio. E quando a gente ia falar de Deus para ele, a gente estava falando para quem? Falando com uma mente cheia de vício, e ele muitas vezes nem lembrava do que a gente falava, mas agora ele estava sóbrio, sofrendo com dor, mas sóbrio. E aí então o seu irmão, Almeri, começou a ministrar no seu coração e colocou um propósito. E ele estava lá todos os dias falando de Deus, orando com ele. E ao mesmo tempo, a irmã Darcy deixava a sua casa, deixava a sua família, ia para lá para limpar a casa dele, fazer comida para ele, cuidar dele. E assim, com muita paciência, com muito amor, eles ganharam ele, porque ele professou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, foi batizado, e assim ele foi remido pelo sangue de Jesus. E sabe o que dava testemunho disso? Porque as pessoas viam a paz que ele estava sentindo, mesmo em meio à dor. E ele professava para todos que ele tinha paz, porque ele tinha essa certeza no seu coração. E aí então, queridos, enquanto eu estava lá, naquele momento de celebração,
isso tudo me veio à mente e eu comecei ao mesmo tempo que sentia aquela dor, mas eu sentia alegria. E então eu pude, naquele momento, sentir que a gente não deve ir a um velório pensando em celebrar a morte, mas pensando em celebrar a vida. Porque foi para isso que Jesus veio a este mundo. Foi por isso que Jesus entregou-se completamente e permitiu que a morte o levasse, porque ele precisava vencer a morte para que nós fôssemos vencedor com ele também. Por que eu estou falando isso, meus queridos? Porque eu não quero de forma alguma, de maneira alguma, se Deus resolver levar alguém de vocês antes de mim, se a morte chegar para alguém de vocês antes de mim, eu não quero ir a um velório. Eu não quero ir a um sepultamento de morto. Eu quero ir a uma celebração pela vida que Deus está dando, pela vida que Jesus deu, a vida eterna que vai iniciar no momento em que a morte chegar para nós. É por isso que eu estou dizendo isso. E eu quero dizer isso porque eu, durante esses 30 anos que eu convivi com o Tilino, eu não me lembro de ter participado de um aniversário dele. Eu não me lembro de ter ido a uma festa de comemoração, aonde eu pudesse estar ali se alegrando pelos anos, ou pelos dias que Deus estava dando para ele, não me lembro. Mas ficou e vai ficar na minha mente para todo sempre, quem sabe até na eternidade, aquele último instante de despedida dele. Porque foi para mim uma grande celebração da vida que Jesus dá. Eu nunca participei de uma festa, mas eu estava lá no primeiro momento da vida dele com Jesus na eternidade. E o pastor ministrante, enquanto estava ministrando, ele falou uma coisa muito que eu guardei no meu coração, e ele disse, olha, o Tilino teve 2 momentos especiais na vida dele. E ele disse, o primeiro aconteceu há poucos dias, quando ele aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E o outro aconteceu ontem. Nós estávamos na sexta-feira, quinta-feira, quando ele deu o último respiro e foi se encontrar com Jesus para toda a eternidade. Será que você tem essa certeza no seu coração? Será que você pode ter essa certeza de que se a morte chegar para você, você está pronto? Você tem feito alguma coisa para aquele que você ama, aquele que está perto de você, também esteja pronto para que se a morte chegar para ele, você não vai celebrar a morte, mas vai celebrar a vida dele? Mesmo que isso doa, mesmo que isso nos cause sofrimento pela separação, mas ela será temporária, porque se a pessoa que a morte chegar estiver em Cristo Jesus, jamais ela terá força de separá-la na eternidade do nosso Deus. Morte tem como único objetivo separar. Ele separa os antequeridos, mas também separa de Deus para toda a eternidade. E se você quer vencer a morte, você precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu estou abrindo os seus olhos, eu estou abrindo o seu coração, e estou falando aquilo que Deus quer. Abra o seu coração esta noite, abra sua mente, pense nisso, porque você só vai perceber e só vai sentir quando ela chegar. Ou ela chega para você, e aí então será para toda a eternidade, mas ela pode chegar para alguém que está perto de você. E você então vai sentir, talvez, por perceber que aquela pessoa partiu deste mundo sem ter Cristo como Senhor e Salvador. Portanto, está condenado à eternidade longe de Deus. Feche os seus olhos. Esta palavra não é para pôr medo, essa palavra é para despertar, para que você pense na realidade, aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está realizando, a oportunidade que Ele está te dando
para que você possa viver e desfrutar a vida eterna. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite. Jesus está dizendo, abra o seu coração, permita que eu entre no seu coração. Eu quero te dar a vida eterna. Eu vim a este mundo porque eu quero dar a vida eterna a você. Eu não fui para a cruz apenas por ir, eu fui por você. E o sangue que eu derramei na cruz, quando eu fui levado pela morte, e quando eu venci a morte, eu fiz isso porque eu queria dar a vitória para você. Você quer receber isso na sua vida? Você precisa professar Jesus como Senhor e Salvador. Mas como que eu faço isso, pastor? Abrindo o coração, entendendo que essa é uma mensagem de Deus para você, renunciando o seu ego, a sua vontade, dizendo, eu quero a partir de hoje viver em obediência ao Senhor Jesus. Eu quero estar pronto para que, seja qual for o momento que Deus vier e permitir que a morte venha me buscar, ela não tenha poder sobre mim na eternidade. Você quer a vida eterna na presença de Deus? Jesus veio ao mundo para nos dar a vida eterna. E esta é a única maneira de vencermos a morte. Caso contrário, todos seremos condenados a viver eternamente separados de Deus em um lugar terrível, como o próprio Senhor Jesus diz. Então, ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Este é o local para aqueles que a morte tem poder, para aqueles que estão sem Cristo Jesus. Pense em você, mas pense nos seus filhos, pense nos seus familiares, pense nos seus amigos. Esta é uma palavra verdadeira. E querendo você ou não, um dia você vai se encontrar com a morte. Ou ela vai encontrar alguém muito próximo de você. É nosso papel falar desse grande e maravilhoso presente que Deus dá através de Jesus Cristo. A salvação que vence a morte, que não dá poder a ela para nos separar eternamente. Querido Papai do Céu, mais uma vez eu quero agradecer. Muito obrigado, Senhor, por tudo que nós pudemos viver esta noite. Mas em especial, ó Deus, pela sua palavra que foi ministrada ao nosso coração e que, por certo, está agora na nossa mente, no coração dos ouvintes, cumprindo e fazendo cada vida refletir. Deus querido, que o seu Espírito neste momento esteja tomando as mentes, os corações, para fazer com que haja, Senhor, coragem para romper com as coisas deste mundo, para romper com o seu ego e para dizer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero neste momento parar, interromper um pouco esta oração para fazer um apelo a você que ouviu esta noite. Você quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Depois de você ouvir essa ministração, eu não estou dizendo que você tem que receber a Igreja Batista. Não. Eu estou pedindo e estou colocando a você a oportunidade de você romper com o medo da morte, mas receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém nesta noite que entendeu aquilo que Deus está preparando para você e quer receber Jesus como Senhor e Salvador? Se há alguém, levante uma das suas mãos. Eu quero estar orando por você. Quero estar junto com você nesse propósito maravilhoso. Alguém?
Quero que você entenda que eu não estou aqui desejando a morte de ninguém, mas eu estou falando de algo que vai acontecer cedo ou tarde, não tem como nós fugirmos. E se não estivermos prontos, se não estivermos com Jesus, nós vamos ser ceifados pela morte e separados eternamente a viver num lugar de condenação. Você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Eu não vou insistir. Eu quero continuar orando neste momento, para que esta palavra ministrada ao seu coração possa estar no seu coração. Se você se arrepender, se você professar Jesus publicamente, se você em obediência obedecer a sua palavra que diz: quem crer e for batizado será salvo. Sua atitude em obediência à palavra de Deus vai dizer se você realmente aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não brinque com a sua vida. Jesus está te dando mais uma oportunidade. Você quer dar este passo? Levante sua mão. Pai, muito obrigado, Deus. A sua palavra foi entregue. Está no coração, na mente de todos que puderam ouvir nesta noite. Eu intercedo unicamente pedindo que na sua graça haja oportunidade para todos quantos ainda não tomaram essa decisão. Mas que esta palavra possa estar tomando seus corações, enchendo-os de coragem para professar que Jesus é Senhor, que Jesus é Salvador da sua vida. Para que juntos, ó Deus, nós possamos participar daquele dia que será a grande celebração, quando o Senhor reunirá todos os salvos, todos aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e juntos estaremos desfrutando da eternidade, de tudo aquilo que está preparado para nós. Pai, que na sua misericórdia ninguém seja levado para a eternidade sem antes professar Jesus como Senhor e Salvador. Porque eu sei, e pela fé, e pelo aquilo que a sua palavra nos diz, eu sei que aonde a morte levar, a tormento e sofrimento, livra aqueles que ouviram esta noite deste tormento, deste lugar, aonde só haverá dor e sofrimento, e que será eternamente. Muito obrigado, Deus, pela sua palavra, que abre os nossos olhos e nos dá a oportunidade todos os dias para vivermos aquilo que o Senhor tem como propósito, aquilo que o Senhor tem de melhor para as nossas vidas. Deus, eu estendo as suas mãos ainda para clamar, porque além da salvação nós temos promessas de que o Senhor abençoa os seus filhos, de que o Senhor cura as enfermidades, de que o Senhor supre em suas necessidades, de que o Senhor age com justiça e dá justiça àqueles que necessitam de justiça. Pai, nós oramos pedindo a manifestação da Tua graça sobre todos os Teus filhos, porque o Senhor sonda e conhece os corações e sabe da necessidade de cada um. E eu os coloco em Tuas mãos, pedindo: manifesta a Tua graça e a Tua bênção, segundo o Teu bom querer. E, ó Deus, despede-nos e leva-nos sobre a Tua graça, sobre a Tua misericórdia, sobre o Teu amor, para que nós possamos ter uma semana abençoada, cuidadas pelo Senhor. É a minha oração, eu a faço em nome de Jesus.